foi, Esther? Pronto? Agora vai. Bom, pessoal, então aqui só um índice rapidinho do que nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje. Quem está vendo na televisão ali está vendo um pouquinho as cores em cores mais vivas, né? Essa projeção aqui está um pouquinho decadente, mas vamos lá, né? Então, a princípio, nós veremos, né, espírito e energia, conceito de chakras, formato e movimento de vórtices, localização dos chakras, características de cada chakra, chakras e a saúde do corpo físico, e, no final, teremos as referências. Bom, mas antes disso, né, como a gente vai falar, aprender, né, compartilhar conhecimento, eu queria trazer uma frase do Jean-Jacques Rousseau, que ele diz que a arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma arte de mestres do que de discípulos. É preciso ter aprendido muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe. Então, eu vou começar falando uma frase que eu sempre falo. Nós não estudamos para aprender tudo. Nós estudamos para fazer perguntas melhores. E vocês todos aqui, nós todos, como estudantes que somos, das mais variadas situações, né, da escola, da faculdade, daqui do centro, se nós olhássemos as perguntas que nós fazíamos lá quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, e as perguntas que nós temos hoje são perguntas totalmente diferentes. As nossas perguntas daquela época eram muito mais imaturas. Hoje nós fazemos perguntas mais elaboradas porque nós temos mais conhecimento. Então, o Jean-Jacques Rousseau, ele é um grande pensador, né, gente, um filósofo iluminista, e a era do conhecimento. Então, ele traz isso. Então, mais do que aprender, para dizer que a gente sabe, a gente precisa aprender para fazer perguntas melhores. Então, é isso que nós vamos fazer aqui essa noite, tá? Vamos começar, então, falando sobre os chakras. Mas antes, galera, como nós vamos falar de um assunto que não nasceu no Ocidente, nessa porção nossa aqui, tá, gente? América, Europa, é muito antigo, foi escrito numa língua muito difícil. Eu vou falar um pouquinho do que dentro da doutrina espírita está, não digo que confirma, mas coaduna com a ideia dos chakras. Então, primeiro eu vou trazer um pouquinho sobre a doutrina espírita ali, algumas coisas das obras básicas da doutrina espírita, para a gente falar sobre chakras. Como eu sei que todos vocês aqui entendem um pouco de mediunidade, ou são médios, ou farão cursos, né, de educação mediúnica, ou já fizeram, então a gente precisa compreender, dentro de uma casa espírita, quando a gente se propõe a falar de um assunto como os chakras, né, nós já temos que partir da ideia de que acreditamos no nosso, muito mais no nosso corpo, na nossa parte espiritual, na nossa parte energética, até mais do que na nossa parte física, né? Então, lá na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele questiona os espíritos, né? Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E a resposta: para vós, não. Para nós, sim. Ele está falando sobre a questão, né, da percepção. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. A sua cor varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. É óbvio, gente, que lá, quando Kardec codifica a doutrina espírita, ele não poderia falar sobre chakras, sobre centros de força, embora ele fale, né, muito na obra sobre o espírito, sobre o perispírito, mas ele não fala esse nome, até porque a doutrina codificada, ela teria que ser base para mais tarde se falar sobre qualquer assunto, né, relacionado ao espiritismo, relacionado à vida após a vida em outras dimensões. Tá? Então, os centros de força, o nosso corpo energético não é desconhecido da doutrina. Tá bom? Bom, aí, eu coloquei essa imagem aqui anteriormente. É uma imagem, gente, eu não diria... ela é uma imagem mais simples do que é o espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo físico. O corpo físico, esse a gente conhece, né? O perispírito aqui, ele tem a forma do nosso corpo físico, acho que todo mundo que está estudando já viu, né, alguma coisa parecida, e aqui o nosso espírito, que seria realmente só essa luz. Só que, passando isso, gente, para poder falar sobre os chakras, eu comecei a ver muito assim, o corpo etérico, ou o corpo etéreo, a duplicata energética do corpo físico. Eu falei, gente, mas o que é isso?
E aí eu fui atrás. Aqui, galera, a gente precisa agora, né, pensar um pouquinho no nosso corpo físico, esquecendo o espírito. Veja que o nosso espírito não aparece aqui. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, o nosso corpo físico, e na outra ponta, o nosso perispírito. Né? Só que no meio desses dois, e no meio é jeito de dizer, tá, gente? Nós estamos falando de dimensões diferentes. Nós vamos ter o nosso duplo etérico, ou corpo etérico. Tem muitas explicações, e tem muitos conceitos para o que é o nosso corpo etérico. Mas eu achei um jeito muito legal que eu li, que assim, é como se fosse a duplicata energética do nosso corpo físico. Tá? Mas tem o Eduardo Kulcheski, ele é um espírita, essa descrição está no site da FEB, e ele diz que o duplo etérico é a reprodução exata do nosso corpo, só que, gente, em forma de quê? Energia. Né? E distancia do nosso corpo físico, no caso, né, gente, da epiderme, ele diz, a epiderme é a parte externa da nossa pele, o órgão mais externo que nós temos é a nossa epiderme, e distancia mais ou menos 6 milímetros do nosso corpo físico. Gente, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, quem aí consegue ver, eu acredito que todo mundo já viu uma ou algumas vezes, ou tem quem vê várias vezes, quando você está muito concentrado, a pessoa está falando uma coisa mais elevada, né, tá fazendo uma prece, você consegue ver, né, aquela luzinha ali com aquela cor que a gente não consegue descrever em torno do corpo físico. Percebam que ela não estica, ela não vai para cima, ela tem o formato do nosso corpo físico. Então, esse duplo etérico ou corpo etérico é realmente uma duplicata, é como se fosse um holograma do nosso corpo físico, só que é energia. Então, por que eu trouxe tudo isso aqui? Porque tudo isso vai ser muito importante para nós podermos compreender os chakras e como eles funcionam, como eles estão distribuídos no nosso corpo. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Tem uma pergunta? Então, vamos lá. Sigamos. Como eu falei para vocês, eu trouxe lá o livro dos Espíritos, mas no livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz, ele diz assim, ó, analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário. Gente, os nossos centros de força, ele está falando do nosso centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez em que nele assenta a ligação com a mente fulgurante sede da consciência. Então, de novo, e aqui eu só trouxe esse exemplo, porque como tem muita coisa para que nós possamos ver essa noite, eu não podia pegar todos os exemplos que o Chico falou, né, que o André Luiz falou, então eu trouxe só esse exemplo de um livro que é uma obra robusta, né, super validada. Então, novamente, nós vamos ver em obras espíritas falando sobre a questão dos chakras. E bonitinho que o André Luiz cita quem aqui, que é muito importante, né? A filosofia hindu, ou a religião hindu. Tá? Bom, pessoal, e aí nós vamos começar a entender um pouco sobre os chakras. Mas antes da gente entender um pouco sobre os chakras, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é energia? Podem falar o que vem na cabeça de vocês. Não tem uma resposta errada, eu acredito. O que é energia? Força. Sim. Pensamento. Campo energético. O que mais? A luz que a gente está vendo? Então, vamos lá. Tá fácil. E o que é matéria? O que é matéria? Vamos lá. Tudo que a gente pega. O que mais? Gente, não tem uma resposta errada, tá? Isso chama... tempestade de ideias. Não tem uma ideia errada. Pode falar. O que é matéria? Para você falar assim, a matéria. O que vem na cabeça de vocês? A parte mais grossa. O quê? Tá,
tátil, palpável. Gente, tudo no vasto universo é composto por matéria e energia. São duas coisas tão importantes. Pensem, tudo que nós vemos, tocamos, percebemos e sentimos ou é matéria, ou é energia, ou são os dois. Tá? Mas compreender sua essência é de uma profunda complexidade. Bom, como nada, a gente não pode perder nenhuma oportunidade, né, gente? Vocês sabem que a NASA tem agora o James Webb. É um telescópio, gente, ele é muito, mas muito tecnológico. E essa é uma foto, tá, dele. Gente, quem quiser olhar as fotos que ele tira, é super atualizado. Vocês podem colocar lá, eu não sei nem direito, eu só coloco assim. NASA, fotos atuais. E aí ele te manda para um site onde o James Webb abastece com frequência, tá? Essa aqui é a constelação, é uma foto de uma constelação, se não me engano, a constelação de Sagitário. Só para vocês verem um pouquinho, quando a gente vê a matéria e a energia não sem forma, como a gente está acostumado, porque a gente vê a cadeira, a mesa, a parede, o ser humano, e percebe a energia. E ali não, ali a energia, talvez como foi um dia a Terra, como novos mundos surgem. E ali, gente, tem muita foto, tá? E aí, energia é mais difícil de conceituar do que matéria. Mas a matéria, olha só, tudo aquilo que pode ser modificado, tomar forma ou se deformar, é matéria. E energia, sabe a energia, gente? Ela talvez seja difícil de explicar, mas é fácil de perceber. Porque o nosso corpo, ele percebe a energia. Porque não necessariamente a gente vê a energia. O que nós vemos? Os processos que a energia transforma ou cria. Por exemplo, quando você percebe o calor, energia. Você percebe a luz do sol, energia. Então, a energia a gente consegue perceber. A matéria a gente consegue ver e tocar. Agora, gente, todos os sistemas que nós temos dependem da matéria e de energia. O que Einstein falou lá, né, gente? Tudo é massa, tudo é energia ou matéria. De uma maneira bem simples, bem elementar. Então, é a partir desses conceitos, de entendendo que nós temos um corpo físico, que nós temos, né, uma duplicata do nosso corpo energética, que nós temos o perispírito, que nós temos o espírito, que tudo é matéria ou energia, é que nós vamos começar a entender os chakras. Tá bom? Gente, de fato, assim, bem elementar mesmo. Passando pelo conceito, gente, os chakras, sinteticamente, o vocábulo está associado a roda, círculo, sistema, disco. Percebem? O formato aqui é muito importante, né? Esse formato circular. Tá? O conceito de chakras, ele é uma palavra do sânscrito. Gente, vou falar um pouquinho só sobre o sânscrito, tá? Aqui mais à frente, o sânscrito é uma língua que data de mais de 5.000 anos. Gente, Jesus é de 2.000 e poucos anos, tá? Então, é bem antes de Jesus. É uma língua, né, que data de mais de 5.000 anos. E tudo que vocês vão ouvir muito falar, né, sobre o Veda, que significa conhecimento, que tem os livros, a medicina ayurvédica, os chakras, os textos da filosofia budista, da filosofia hinduísta, foi escrito em sânscrito. Agora, onde nasce esse idioma e quem é que fala? Gente, aqui, ó. O sânscrito, ele é dessa região aqui, ó, do norte da Índia e do Nepal. Tá? Então, aqui, berço também da religião hindu. Lá o André Luiz fala, quando ele fala dos centros de força, ele faz referência à filosofia hinduísta. Então, os chakras, o estudo dos chakras, falar sobre os chakras, trabalhar os chakras, está relacionado com religião, mas também está relacionado com cultura. Né? E aí, ele manifesta-se como um vórtice giratório de energia criado dentro de nós, pela interpenetração da consciência e do corpo físico. Tá? Então, esses centros de energia estão ligados ao nosso corpo físico. Bom? Aqui, para vocês verem só, né, a importância, né, embora o sânscrito seja a gente chama de língua morta, porque ninguém fala mais, mas nós temos outros idiomas que se derivou
desse idioma. Bom, agora, lá no início, né, quando a gente vê sobre os chakras, não fala sobre que ele é um sistema, um círculo, enfim. Para um sistema funcionar, ele precisa de energia. E aí, na natureza, nós vamos ter o quê? Alguns exemplos, né, que vai, de uma certa forma, corroborar essa questão dos chakras, né, estar aqui em forma circular. Isso aqui, para quem não conseguiu perceber, naquela imagem dá para perceber, né? Essa não dá. É um corte transversal de uma árvore. Aqui, eu dou um 10 para quem acertar isso aqui, mas não vale ler. É um ouriço do mar. Olha só, gente. Percebam, olha. E percebam que a gente tem um sistema aqui. Eu vou deixar esse aqui por último. Aqui é uma rosa. Olha só. Em reinos, né, gente, diferentes, estruturas diferentes, mas a gente vê o círculo. Por fim, aqui, o nosso sistema solar, mas outras galáxias também têm mais ou menos esse... Não só, gente, os planetas são circulares, como o movimento é circular. O movimento do Sol é circular, o movimento da Terra é circular, o movimento da Lua é circular. E, por último, isso aqui é um cérebro humano. Tá? Foi feito... Tem um aparelho de ressonância agora. Eu não sei se ele está pronto para nós, pobres mortais. Mas a gente usa... Ai, gente, é 7,1 Tesla, uma coisa assim. É uma ressonância de um cérebro. Olha o nosso cérebro. Também é um corte meio transversal, né? Então, percebam que está na natureza a ideia que os chakras nos traz, né? E aí, como eu disse para vocês, todos são sistemas e um sistema precisa de energia. Aqui, por exemplo, no caso da planta, né, da árvore, o ciclo que a seiva faz, né, na planta é um sistema circular também. Eu falei, agora aqui, gente, começa a gente entendendo um pouquinho o que são os chakras. Os chakras, eles têm o formato de vórtice, que é um círculo. Né? Vejam aqui, dentro desse aqui, dá para a gente perceber, né, pequenos vórtices dentro do vórtice maior. Esse aqui é um chakra de um adulto, esse aqui menorzinho ali, meio ainda funcionando, funcionando, meio se formando, é o chakra de uma criança. Então, percebam que quando a gente começa a estudar o chakra, foi aquela história da bolinha aqui e a bolinha aqui. Não, são vórtices mesmo, tá? E ele tem um giro que é mais ou menos assim, tá? Isso é um corte transversal do giro de um chakra, e aqui a gente está vendo a lateral do giro de um chakra. Obviamente, gente, que girando assim certinho, não é o meu, não são os meus chakras, né? Se ele estiver desequilibrado, ele não gira no sentido certo, ele não gira mais devagar, gira mais rápido. Vocês vão entender mais à frente um pouquinho sobre essa questão de como o chakra se desequilibra ou não. Pessoal, daqui para frente, a gente entra nos termos mais técnicos. Essa Barbara Ann Brennan, e tem outros aqui, até a Edi trouxe um para eu ver, esse aqui, ó. São pessoas, galera, o Harish Johari, são pessoas que se dedicaram a estudar sobre o assunto. A Bárbara, eu só vou abrir um parêntese aqui, por quê? Pessoal, quando a gente fala, tem algumas questões que vão falar assim, chakras, vou falar alguns exemplos, chakras, Theta Healing, né, terapia de vidas passadas, as pessoas falam assim, mas isso não é ciência. Pessoal, só que tem um detalhe. Existem coisas que são ciência e tem que ser ciência. Eu não vou fazer um tratamento médico se aquilo não passou por um processo que qualquer tema científico passa. Agora, nem tudo se propõe a ser ciência. Né? O estudo dos chakras nunca se propôs a ser uma ciência. Né? A própria terapia de vidas passadas nunca se propôs a ser uma ciência. Precisa entender um pouquinho da finalidade das coisas. Então, os chakras não teve essa proposta. Agora, estamos falando de algo que existe há mais de 5.000 anos. Né? E que também está ali junto da medicina ayurvédica, da medicina oriental. Existe, sim, uma confirmação. A Barbara Ann, ela é astrofísica. Não é uma pessoa que, né, não é desmerecendo, mas ela não é uma espiritualista que resolveu falar sobre chakra. Ela é astrofísica da NASA. Tá? E ela trabalhou em vários estudos em que ela diz, sim, a possibilidade da transferência energética entre os corpos. Então, o livro dela, eu não falei, mas no final tem todas as referências que eu usei para montar essa apresentação, todas mesmo, livros, sites, até as fotos, eu tenho lá, tudo certinho. Chama Mãos de Luz.
Gente, o livro dela é muito detalhado. Então, o que eu estou querendo trazer? Por mais que nós estamos falando de algo que tá ligado com religião, está ligado com subjetivo, está ligado com mediunidade, né? Os estudos, e hoje, né, com esses aparelhos mais tecnológicos e tal, é possível a gente, né, ter uma comprovação melhor das coisas. Galera, o que eu falei para vocês? Que a gente tinha muita ideia da bolinha, né? E não é bem por aí. Vejam que são vórtices mesmo. E não falam em 7 chakras, só que os chakras eles têm os seus correspondentes. Tá vendo? Aqui e na posterior de costas. Tá vendo? Ó, tudo aqui nós vamos ter um chakra correspondente. Tá? Então, entra energia, sai energia, entra energia, sai energia. Passando por onde? Pela matéria também, né? Então, é mais ou menos assim os nossos centros de força. Obviamente, cada um ligado a uma glândula ou uma determinada parte do nosso corpo. Mas percebam que são vórtices, é como se fossem os redemoinhos. Tá? E aqui, um conezinho doido. E vejam que nós vamos ter aqui, ó, tá vendo? Essa linha aqui, ó, que vai sair daqui do chakra básico até o nosso chakra coronário, que é o último chakra lá em cima. Dúvida, gente? Posso fazer pergunta? Valendo nota? Pessoal, esse aqui já é uma imagem não tão científica, mas para vocês terem mais ou menos aí a ideia, né, da localização dos chakras no nosso corpo físico. E não se conta de cima para baixo, tá? Se conta de baixo para cima. Olha só. O chakra básico, que no sânscrito é chamado de Muladhara. Aí nós vamos seguir para o chakra sexual, né, o sacro sexual. Gente, seria Svadhisthana, um negócio assim, não temos domínio do idioma. Aí temos aqui o chakra do plexo solar, que é chamado de Manipura. Subindo, nós temos o chakra cardíaco, que é chamado de Anahata. Compartilha? Fala. Então tá bom. O chakra laríngeo, que é chamado de Visuddha. Subindo, o chakra aqui, o frontal, que é o Ajna. E lá em cima, o chakra coronário, que é o Sahasrara, não sei, gente. Pessoal, então aqui, olha só, é um desenho, mas assim, né, menos elaborado, com menos detalhes, desse aqui. Então, é assim que funcionam os nossos centros de força. E aqui nós temos a localização de cada um dentro do corpo físico. Pessoal, a partir daqui, nós vamos começar a entender alguns pontos assim, né? Quem aqui nunca foi em algum lugar para poder alinhar os chakras? Ou já ouviu falar, você está precisando alinhar os chakras. E tem até um meme, né, gente? Não desalinho os meus chakras. Então, por quê? Porque isso é possível. Melhorar e alinhar os chakras, desalinhá-lo é mais fácil, né? Então, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho sobre esses chakras. O que é importante? Cada chakra está ligado a uma glândula. Pessoal, e lembrando, nossas glândulas, que a gente tem a pituitária, a tireoide, a paratireoide, renal, suprarrenal, os testículos, o ovário. Então, cada chakra está ligado a uma glândula, tá? Agora eu vou fazer o inverso, vou de baixo para cima. O último chakra, gente, lá, o todo-poderoso, tá, dos chakras, é o chakra da pituitária. Essa glândula super importante, que às vezes se faz uma confusão entre ela e a hipófise, né? Aqui, ó, a pineal está ligada à nossa hipófise, ó. O chakra 6, a pineal, está ligada à nossa pineal, o chakra 6. O chakra 7 está ligado à nossa pituitária. Descendo, o chakra 5 está ligado à tireoide e às paratireoide. O chakra 4 está ligado ao timo. São glândulas, tá? Mas mais à frente vocês vão ver outros processos de ligação. O chakra 3 está ligado à glândula adrenal e às glândulas do pâncreas. O chakra 2 está ligado na mulher, né, nos ovários, e nos homens, nos testículos.
E no o chakra 1, o último ali, está ligado aos testículos e a mulher ficou sem? Não, né, gente? Aí nós temos outras glândulas aqui, que são as glândulas adrenais, tá? Então, viram? Todos os nossos chakras estão ligados a uma glândula. O que isso significa, gente? O que isso traz para vocês, assim, tipo... Eu sei. Mentira, eu trouxe algumas ideias, mas eu não sei. Como é que é? Né? Não, mas, nossa senhora, eu vou cobrar uma fortuna para fazer isso. Mas o que tem na cabeça de vocês? Olha as glândulas que eu falei, hipófise, pineal, pituitária, tireoide, o timo, que está ali próximo do coração, pâncreas, testículo, ovário. O que isso traz, assim, para vocês?
Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais.
vocês assistissem o vídeo, vocês iam falar que minha fala que era totalmente dispensável. Então, e o que eu gosto muito nesse vídeo é mostrando exatamente quando nós pensamos no chakra, a gente pensa muito a importância dos chakras aqui da cabeça, porque está ligado com o divino, com a mediunidade. Mas vocês viram que tão importante, não que não, todos são muito importantes, mas os dois aqui, né, e esse triângulo que eles falam dos nossos chakras aqui de baixo, que é o genésico e o chakra básico, é tão importante quanto os dois da cabeça. É como se fossem opostos. Viram? Nós temos o chakra na parte da frente, e aqui está muito ligado, a parte da frente nos chakras está muito ligado com as nossas glândulas. Mas não quer dizer que não tenha uma correspondência na nossa coluna. Ah, que pena, a imagem dali está melhor. Aqui, vocês vão ver, aqui ó, tá separado, olha, a cada vértebra da nossa coluna, alguém falou sobre a coluna, sobre equilíbrio, o que cada chakra se liga, né, a um número determinado de vértebras do nosso corpo físico. Então, do lado, na parte frontal, nós temos essa ligação com as nossas glândulas, mas na parte de trás nós temos ligação com as nossas vértebras. Tá? Então, aqui, essa figura mostra as vértebras relacionadas aos diferentes chakras, baseados nos nervos da coluna que inervam os gânglios. Lembra? As glândulas, né, ó, nervos que inervam os gânglios e vários órgãos. Se essas vértebras são danificadas, afetando os nervos da coluna, os chakras relacionados também podem ser afetados. E o contrário também é verdade. Um chakra desalinhado vai desalinhar uma vértebra. Tá vendo, gente? Quando a coluna sai do lugar, aí é só alinhar os chakras. Tá? Pessoal, outra coisa que eu achei curiosa também no vídeo, e aí a partir de agora vai ficar mais legal o assunto, vocês viram do chakra básico, que ele está ligado com a terra? Vocês não vê que de vez em quando, às vezes a gente tem uma época que alguém chega e fala, você está precisando colocar o pé na terra. Gente, não é mentira, a gente precisa. E não é na grama, a grama ajuda, né, por causa da textura, mas é na terra, colocar o pé na terra, na areia, é importante mesmo. Bom, pessoal, agora, aqui nós temos o chakra, e aqui, né, não é um nome, não vou falar do nome sânscrito, né? Até a palavra sânscrito é difícil de falar. E aqui, ó, a glândula que ele se liga e as áreas que cada um governa, tá? Então, aqui eu vou começar do chakra principal, o 7, né? Olha eu dizendo que ele é o principal, mas o chakra da coroa, que é o coronário. Gente, a cor dele varia do branco ao violeta, tá? Ele está ligado à glândula pineal. Porém, ele, além de tudo, governa o cérebro, né, a parte superior do cérebro, e o nosso olho direito. Esse chakra aqui. Descendo o nosso chakra, né, o terceiro olho, essa cor anil, alguns falam índigo, mas está ligado à nossa glândula pituitária, só que também vai governar a parte inferior do cérebro, o olho esquerdo, ouvidos, nariz e o nosso sistema nervoso. O da garganta, né, a cor é azul, ele está ligado à nossa tireoide, mas ele também vai controlar o aparelho brônquico, né, pulmão, brônquios e tal, o aparelho vocal, as cordas vocais, e o canal alimentar. Aí está falando, né, do esôfago, enfim. O do coração, a cor é verde, está ligado ao timo, mas também governa coração, sangue, nervo vago, né, o sistema circulatório. Descendo para o plexo solar, esse aqui, está ligado ao pâncreas, a cor é amarela. Faz um sentido, né, gente, assim, quando a gente começa. E, além de tudo, ele comanda o nosso estômago, o nosso fígado, vesícula biliar e o nosso sistema nervoso. O sacro, né, que é o genésico, a cor é laranja. As glândulas são as gônadas, testículos e ovários, mas também está ligado ao nosso sistema reprodutor. E, por último, o chakra básico, a cor é vermelha, as glândulas são as suprarrenais, mas também comanda a nossa coluna e o nosso rim. Tá? Não somos. Niente.
é a chave para estarmos aqui, né? É, né? Ah, não, né? Mas eu acho que o meu tá ali para Enel. Os meus chakras estão ali para Enel. Gente, olha só, eu sempre que eu tô lendo alguma coisa que eu julgo, eu fico grifando algumas falas e frases. Eu tô lendo um livro, acho que todo mundo sabe, acho que eu já contei pro mundo inteiro que eu tô lendo esse livro. Tem um livro que é uma biografia do Chico muito simples, que é o Ranieri que escreve, chama Recordações do Chico. E aí, tem muita coisa interessante, fora o que eles falam de Minas, né? Que Minas é o mundo, enfim. Mas não é isso. Vou grifar lá, gente, foi Chico que falou. Mas ele tem uma fala tão simples, o Chico fala de maneira muito simples. Mas ele diz assim, lá, que o André Luiz disse que se a gente compreendesse minimamente ali o que é a espiritualidade, nós teremos base para entender a grandiosidade do universo. Eu acho que talvez até fica um pouco difícil, eu estou falando de mim, né, olhar para tudo isso. Por um lado, olhar que pensar, pensa, gente, tem um monte de conezinho girando, ou tá parado, né? Tem uns que estão parados. Aqui girando, enquanto a gente está aqui. E, aliás, nós estamos aqui porque existem esses centros de força. Embora a gente não possa perceber. Alguns não podem perceber. Eu sei que existem pessoas que podem perceber chakras. O Chico era um. Ah, então, boa pergunta. Tá bom. Então. Pessoal, aqui, esse desenho também não tem, assim, nada diferente do que a gente viu até agora. Só que o que ele tem de diferente? Além do fato de a gente não conseguir enxergar nada, né? Que, olha, aqui eu estou colocando o elemento de cada chakra, tá? E aí eu vou começar pelo chakra básico. O elemento do chakra básico é a terra. Do chakra genésico é a água. Gente, e vejam como faz sentido, né? O chakra genésico está relacionado ao quê? A reprodução, né? Ao processo de gestação. E onde é feita essa gestação? Não sei o nome dos fluidos todos, mas não é no seco, né, gente? É tudo líquido. Né? Tudo líquido. E o de baixo, o básico, está ligado com a terra. Não é a terra que nos dá essa sustentação para ficar em pé? É aqui, né? A gente não consegue se sustentar de outra forma, senão o chakra, o plexo solar, o elemento é o fogo, e não é o chakra ali do sistema digestivo, né? A gente não precisa dessa queima dos nutrientes no processo metabólico, queima dos alimentos no processo metabólico para transformar em energia. Em cima, né, o chakra 4, o elemento é o ar. O chakra da tireoide, o elemento é o som, porque esse chakra está ligado com a fala. Gente, o chakra frontal, o elemento é a luz. E o mais interessante, o chakra coronário, o elemento é o pensamento.
Para quem perguntou assim, você sabe alinhar os chakras? Aqui, eu não, tá, gente? Eu sou aqui, a gente é possível que nós tenhamos uma ideia de como alinhar os chakras. Há um tempo aqui atrás, uns anos aqui atrás, eu descobri que eu tinha uns nódulos nas cordas vocais. Tinha não, eu tenho, tá, gente? Por isso que eu tenho essa voz, assim, que eu acho até mais bonita. Mas aí, eu fui... não é um lugar desconhecido, no Newton, ali, no Dr. Chan? Então, pois é. Lá tem um tratamento espiritual, como tem muitas casas e tal. Gente, quando eu sentei, fui atendida por um médico no plano físico, ele olhou para mim e falou assim, ele não tinha lá tem maca, não tinha nem deitado ainda, ele tinha sentado. Ele falou assim, menina, você precisa procurar se expressar melhor. Eu falei, mas eu converso demais. E ele falou para mim assim, falar é uma coisa, se expressar é outra. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque eu falo de fato, né? Muito. Até demais. Você tem que jogar uma aguinha na mão para calar a boca. Mas não quer dizer que eu esteja me expressando. Isso eu vou falar com um pouco de conhecimento. O pouco que eu tenho, porque a minha área, como eu falei para você, eu vou falar muito da tireoide, né? Porque é meu ponto fraco. Pessoas que têm esse chakra desalinhado, gente, têm dificuldade na expressão de si mesmo. Ou porque está engolindo demais. No meu caso, Ju, como eu tinha hipertireoidismo, essa coisa de falar demais, provavelmente um giro muito acelerado, mas não se expressa, né? E não fala do sentimento. Alguém falou sobre a questão do sentimento. Então, nesse caso, eu fiquei impressionada com esse médico. Eu nem tinha falado para ele o que eu tinha e tal, enfim. Aí ele falou. E ele me sugeriu que eu fosse cantar. Não deu certo, né, até hoje. Pois é. Pessoal, agora, gente, nenhuma dúvida, sério, o real oficial tá assim, tão... Ah, não. Tá, eu vou aceitar, mas... Olha... Oi, Eulália. Pessoal, daqui para frente, nós vamos ter as características de cada chakra, e aí, né, do 7. E aí, vou falar um pouquinho sobre como manter esses chakras saudáveis. O Muladhara, que é o chakra raiz, é esse aqui da ponta do cóccix, tá, gente? Lá do finalzinho do nosso rabo cortado. Ele... Eu já falei, né, que ele está localizado no nosso períneo, base da coluna, aqui, né? A função dele está relacionada à sobrevivência e o aterramento, que eu falei para vocês, essa coisa da gente pisar firme, né, ali no firme. Está ligado, né, a cor dele é a vermelha, tem uma ligação com o olfato, mas eu já falei de outras ligações desses chakras. E agora os alimentos. Gente, eu peguei o alimento de cada chakra, alimento que é bom para cada chakra. Né? Para o chakra raiz, são as proteínas, carnes, mas, assim, gente, o que se fala dos chakras mesmo são as carnes, tá? Mas como a gente sabe que tem proteínas em outras coisas, tem outros estudiosos falando de proteínas no geral, tá bom? Quando o chakra está desalinhado, quais são os problemas do nosso chakra raiz? Problema de peso, hemorroidas, prisão de ventre, dor, né, do ciático, artrite degenerativa e problemas nos joelhos. Viram? Não, gente, e assim, é muito, muito legal, né? Agora o sacral, que é o chakra sexual, né? Do chakra genésico. E o significado ele é bom, mas olha só, peraí que eu já falo. Está ligado à doçura, né, gente? A docilidade. No baixo ventre, ali, entre a nossa genitália. A função dele está relacionada ao desejo, ao prazer,
sexualidade e procriação. Galera, só que tem um detalhe. Tá ligado também, se vocês lembrarem lá do vídeo, a criatividade. Tá? Viu? Não é só sobre esse assunto. Pessoas com chakra sexual alinhado, elas são mais criativas. Mas tem um sentido, né, gente? Com ele desalinhado naquele outro sentido, a pessoa fica... Né? Não, tem. Ainda bem que só tem adulto. Ai, graças a Deus. A cor é laranja e ele também tem uma relação... Gente, mas aqui são sentidos, tá? Os sentidos. Com o paladar. Não tá ligado, gente? Alimentos são líquidos, não tem assim uma especificação. Eu espero que álcool não esteja incluído aqui. Né? Que faz sentido também, né? Gente, quando ele está desalinhado, mau funcionamento, aí vem, né, gente? Impotência, frigidez, problemas no útero, na bexiga, ou nos rins, e rigidez lombar. Tá vendo quando você encontrar alguém aí que está com a lombar doendo? Ela tem outros problemas. Ela tem outros problemas. Mas, gente, agora só uma brincadeira, uma dentro, até a Ieda, eu já tinha comentado com a Ieda sobre isso. Quando a gente fala da questão do chakra sexual, é óbvio que ele está ligado às funções sexuais. É óbvio, né, gente? Se ele não estiver ligado às funções sexuais, o coronário não está ligado às funções do coração. Mas o chakra, ele está conectado, a gente viu lá, né? Então ele está conectado. Então, pessoas com esse chakra desalinhado são pessoas também sem criatividade. E, gente, o que é a criatividade? Gente, a criatividade é uma força vital. Sem criatividade, a gente não é nada. Tudo bem, né? Do outro lado é muito importante. É talvez o mais importante. É isso, né? A gente precisa ser criativo para viver. Esse aqui, né? O chakra do plexo solar. Significado pedra lustrosa, eu acho que tem a ver com o fato dele estar ligado com essa questão da cor amarela, desse monte de processo químico, da luz. Está aqui na região do umbigo. O elemento é o fogo. Função, força de vontade, poder, assertividade. Eu acho que esse aqui é o único que eu tenho alinhado, gente. Eu tenho certeza que ele está certinho, esse aqui. Pelo menos o lado de cá, o de trás eu não sei. A cor é amarela, está ligada ao sentido da visão. Alimentos ricos em amido. E ele, mau funcionamento, úlcera, diabetes, hipoglicemia, problemas digestivos. Mais alguém se identificou aí? Esse eu não tenho problema, não. Não, você tá gabaritando. Tá gabaritando, né? Depende. Não dá pra gente. No excesso de doçura? Ô, Ju, mas calma. Eu vou chegar lá, vocês vão ver os chakras com problemas. Existem desalinhamento, mau funcionamento dos chakras que nós temos como karma, que não vai se alinhar mesmo, entendeu? Vou falar um pouquinho disso. Calma. Também. Mas pode ser o chakra coronário o problema. Esse aqui, o significado não produzido, porque eu acho que ele está ligado, né, com o sentir, o sentimento. A cor é verde, o local é o coração e o sentido é o toque. Tá? Os alimentos, os de cor de verde escura e verde normal, então espinafre, couve, alface, brócolis, enfim. Só alimento bom, né? Oh, meu Deus. Vamos lá. Em mau funcionamento, a gente automaticamente pensa no coração, mas olha só, asma, pressão sanguínea alta, doenças cardíacas e doenças pulmonares. Quem está com chakra aí precisando alinhar? Ó, o toque, vamos lá. O meu problema é o chakra da purificação, né? Tá na garganta, o elemento é o som, tá? O sentido é a audição. A cor é azul claro, a comunicação e a criatividade. Alimentos, é por isso que o meu está desequilibrado. É só alimento caro, tirando o limão e a maçã. Gente, olha, mirtilo, amora, damasco, pera, né? E maçã e limão. O mau funcionamento, dor de garganta, pescoço tenso, resfriados, problemas da tireoide e problemas de audição.
Viu? É que eu falei, a área de atuação do chakra não é só... Bom, pelo menos eu estou bem, que é só a tireoide. Agora vamos chegar nos todos poderosos. O frontal. O sentido de perceber, né, dar comandos. Está no centro da cabeça. O elemento é a luz. A função é a visão e a intuição. Olha o sentido. Intuição. A cor é esse roxo, eles falam índigo, né? Os alimentos, mais ou menos a mesma cor. Berinjela, repolho roxo, ameixa, amora. E mau funcionamento. Cegueira, dores de cabeça, pesadelos, vista cansada e vista embaçada. Todo mundo tinha cara... Gente... E, galera, o último, né, é o chakra das... Vocês viram lá, né? Das 1000 pétalas, ele tem muita pétala, porque é o chakra de maior frequência energética. Está no topo da cabeça. O elemento é o pensamento. A função é a conexão com o divino. A cor vai do violeta ao branco. O sentido é a intuição. Galera, o que eu achei mais interessante? A maioria dos lugares que falavam de alimentos citavam o jejum. Tá? Aí depois veio esses alimentos aqui em alguns livros, mas um monte falam do jejum, que para esse chakra o jejum é muito importante. Banana, cacau, coco, lixia, capim-limão, cebola. Muito anti-inflamatório, né? Em mau funcionamento, depressão, alienação, confusão, tédio, apatia e incapacidade de aprender. Tá? Tá lá no chakra genésico, mas também está no chakra laríngeo. Desculpa. Falei assim, a questão da criatividade, por exemplo, está ligada ao chakra genésico, mas também está ligada ao chakra laríngeo. Né? Então, está tudo conectado. Olha que interessante, né? Cacau, excelente. Excelente. É. Não, mas Não, mas mas aí eu acho que aí entra em conflito, porque é bom para esse chakra e ruim para o outro. E aí? Não, mas a gente está falando da Nutella. Mas eu não defendo a Nutella, não. Como eu não gosto, então... É. Olha, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho, né, dos chakras em desequilíbrio. Gente, como alguém aqui já citou, falou, esses alimentos é bom para depressão. Alguém aqui já fez... Não, se não quiser falar também não tem problema, tá? Mas alguém já fez tratamento para depressão? A pessoa estava em depressão? Então, se vocês fizeram tratamento, foram no médico, querem falar assim, o que o médico recomendou em todas as partes de alimentação e tal? Ou... Eu ia falar, eu não tive, mas eu tive uma pessoa muito próxima, alguém muito querido que teve depressão e eu acompanhei esse processo. Gente, então assim, ele deu muita sorte, porque ele foi à psiquiatra e a psiquiatra falou para ele, passou a medicação, uma medicação, né, uma pílulazinha da alegria, e falou para ele, você precisa melhorar a sua alimentação, seu sono, praticar atividade física, e procurar coisas que te façam alegre. Ela não falou nem de felicidade. E eu falei com ele, não está acreditando que a médica falou isso. Gente, por causa disso, ele começou a pedalar. E ela falou, porque qual era o medo dessa pessoa? Era ficar dependente da medicação. E ela falou para ele, se você melhorar a sua alimentação, seu sono e atividade física, em 3 meses você não toma mais medicação. Hoje ele é pedaleiro, gente. Tá? Vai de uma cidade para outra pedalando. E ele, de fato, toma medicação por 3 meses. Então, eu estou falando da depressão, por ser uma que eu conheço, mas pensem comigo. Se a gente não tivesse tido uma recomendação médica, né? Porque você está com depressão e o médico te deu a medicação e
Se você não incluir nisso sono, alimentação de qualidade, porque a alimentação faz diferença. Aí a pessoa come mal, come um monte de, né, de fast food, bebe muito álcool, não bebe água. Gente, tá tudo interligado. O nosso físico interfere no nosso psicológico, interfere nos nossos campos de força, e o contrário também. Porque também não adianta eu me alimentar bem, ter tudo. Vou abrir um parêntese para falar de uma pessoa, ela é uma pessoa famosa, então não tem problema, não estou falando mal. Sabe aquele médico que ele ficou famoso, que chama ele de Dr. Ray, que ele é brasileiro e tal? Gente, tem uma entrevista daquele cara que assim, vale muito a pena ver. Ele vai falando assim, ele é muito geração saúde, geração beleza, né? Porque ele é muito bonito, mas cuida muito do físico, cuida muito da aparência, e ele está com câncer, ele não diz onde. E ele fala, eu tenho um tumor de 13,5 cm. É na próstata? Eu não vi. Então, gente, sabe o que ele diz? Ele começa assim, a última vez que eu tomei álcool foi em 1970. A última pizza em 1980. Eu faço atividade física todos os dias. E ele falou assim, e hoje eu tenho um câncer, que não é um câncer, é um câncer agressivo, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse cara é um cara que cuidava da alimentação, mas, gente, cuidava mesmo. Ele não tomava álcool, ele não comia derivados do milho, ele não come farinha branca, não comia nada. E ele está com câncer. Então, e aí ele mesmo diz, ele fala, não adianta você cuidar tanto do físico e esquecer do outro lado. E aí alguém perguntou para ele, mas o repórter falou, mas como assim? Ele falou assim, eu vivi estressado. Ele falou, mas como estressado? Deve ser rico, bonito. Ele falou, eu fazia 7 cirurgias. Eram, acho que 6, 7 cirurgias por dia, 6 dias na semana. Ô, Ju, esse conflito aí que você está trazendo, essa sua pergunta, ela é como você perguntar o sexo dos anjos, tá? Então, assim, por que que eu tive câncer? Às vezes está lá na sua trajetória. Você falou que queria ter esse câncer porque isso seria uma lição para você, entendeu? E aí você vem com as condições para que isso aconteça. O que não quer dizer que você não precise se cuidar. O que não quer dizer que você precisa se alimentar melhor, você precisa cuidar dos seus sentimentos. Né? Porque, assim, como é que é? O Sartre fala, né? Não é o que fizeram conosco, é o que fizemos daquilo que fizeram conosco. Então, acho que isso vale para a gente enquanto espírito. Também. Sim, sim, sim. Do ponto de vista espiritual, corretíssimo. Corretíssimo. Sim, sim. Mas, às vezes, a gente, por nossa conta e risco, a gente acaba adoecendo de algo que não estava no nosso plano, de não era kármico, não era nenhum resgate. A gente, por mau comportamento mesmo, má alimentação, ou qualquer coisa, a gente acaba trazendo isso para o nosso corpo físico. Já estava no espírito. Isso. Sim, sim, tá certo. E aí, como a gente estava. Bom, o câncer ele é uma doença bem enigmática, né? Eles falam que toda má formação, o nosso corpo, nosso sistema de defesa, como chama? Imunológico, ele ataca. E aí ele não se entende tão bem por que, que eles não atacam, por que, que ele não ataca as células cancerígenas. Mas, gente, aí vocês abriram o precedente para falar do câncer, e aí eu vou falar uma coisa que é um fenômeno que está incipiente no Brasil, mas é muito interessante também. A doença não nos define. Qualquer coisa, nós não somos a doença, ou não, nós somos, né, o que nós temos, somos, pensamos é parte de nós. Tem uma galera no Brasil, que eu acho que esse movimento também não nasceu no Brasil, que com cânceres muito agressivos, elas não estão tratando o câncer. Elas estão cuidando de si. E aí tem uma pessoa em especial, se não me engano, é em Curitiba. Essa mulher, ela deu uma entrevista que é o seguinte, ela tem câncer de mama, câncer reincidente, né, veio mais agressivo. Ela sentou com os médicos e falou, eu não vou tratar o câncer. Eu vou viver.
E aí, o que isso quer dizer? Ela abandonou tudo? Não, não é isso. Ela trata os sintomas, a dor, ela faz exames com regularidade, mas ela resolveu que ela não ia tratar o câncer. E ela foi viver. Gente, é linda a história dela. Aí ela conta que depois que ela teve o diagnóstico do câncer, depois dos 40 anos, ela já conheceu acho que 12 países. Aí o pessoal falou, porque você está ganhando melhor? Ela falou, ganho a mesma coisa. É que as prioridades mudam. Ela tinha um diagnóstico meio que, assim, bem assustador. Isso, ela teve esse diagnóstico na época da entrevista, há 8 anos. Ela falou, na minha agenda hoje tem exames marcados, mas tem café com pessoas, tem viagens. Tem... Então, quer dizer, de novo, é o que fazer com aquilo que fizeram conosco. Né? Às vezes eu vou ter um câncer. Não, eu não, Deus me livre. Né? Mas às vezes vai que. Né? Agora, como eu reajo diante disso também? E entender que prezar exclusivamente pelo corpo físico não traz benefícios por si só. Prezar só pelo lado espiritual, somente pelo lado espiritual, também não traz benefícios por si só. Então, é um equilíbrio. Né? Tanto que a gente fala dos chakras em desequilíbrio. É complementar. Não, não, mas eu vou. É, eu vou comentar tanto a fala da Tati quanto a da Ju. Ju, nem tudo que nos acontece a gente vai conseguir encontrar explicação nas encarnações anteriores. O que não quer dizer que a sua indagação não seja válida, tá? Porque há momentos que a gente pergunta por quê. Ok, às vezes está ligado a outra vida, às vezes está ligado a essa. Em relação ao que a Tati falou, eu super concordo. Mas a gente, por
pior que a situação seja, gente, é a coisa mais dura de ouvir, mas isso a gente, quando começa a fazer terapia, vai em busca do autoconhecimento, você tem escolha. Você pode estar na pior situação. As escolhas podem não te agradar. Talvez pela tua elevação espiritual, pela tua elevação moral, pela tua condição financeira, pode não te agradar, mas você tem escolha. Caso você citou da Preta Gil, ela mudou o comportamento em relação à doença, mesmo com todo o dinheiro que ela tem. Então, assim, diante de qualquer situação, a questão econômica, ela é inerente ao ser humano, a gente está encarnado aqui, mas ainda assim a gente tem escolha. E só falando da questão dos chakras e de sentimento, quanto menos eu aceito, quanto menos, mais rígida eu sou, pior aquela doença se torna. E se eu vou ter que passar por aquela doença, gente, quando eu falo assim, não do ponto que eu falei, eu sei o que fazer. Talvez eu faria pior. Um câncer que é para ser no dedo do pé, meu desespero é tanto que ele toma conta do corpo inteiro. Mas porque a gente é assim, né? Bom, enfim. Sendo pontos de máxima entrada da energia, os chakras são pontos focais de equilíbrio muito importantes dentro do sistema. De um chakra desequilibrado resultará uma doença. Quanto mais desequilibrado estiver o chakra, tanto mais grave será a doença. Pessoal, aqui são alguns chakras com algum distúrbio e eu vou explicar um pouquinho deles, tá? Esse aqui é um chakra do plexo solar. Tá vendo que o vórtice, ele se deslocou de dentro, né, do chakra. Um pequeno vórtice se deslocou. Esse paciente aqui é um paciente com hérnia de hiato. Vocês sabem aquela hérnia que tem aqui, né? No nervo vago. Isso. Esse aqui é um chakra totalmente bloqueado. Esse chakra, Ju, você perguntou, esse é um chakra que os vórtices não giram, tá? Essa é uma pessoa, e esse aqui especificamente é um chakra coronário. É comum em pacientes com angina, aquela doença, né, que causa muita dor. Esse aqui é um chakra dilacerado, pode ser qualquer chakra, tá? Pode ser qualquer um chakra, mas são pacientes que estão em processo de quimioterapia, tá? Esse aqui, olha só, um eu falei que era hérnia de hiato, o outro pessoa com angina e o outro com câncer. Agora esse é o chakra que mais me chamou a atenção. Vejam que ele perde aqui a forma, né? Aqui, ó. Gente, esse é o chakra de uma pessoa, né? Nesse caso é o chakra do plexo solar. Ela descreve como um chakra pálido, acunhado, sem proteção, sem apresentar quase nenhuma rotação. Sabem qual situação esse chakra? Pessoas que passaram por longos e exaustivos processos de pessoas sugando a energia. Essa pessoa acompanha a terapia de um filho que usa entorpecente. Então, quando viu tudo isso, doenças e tal, mas olha só, uma mente em desequilíbrio, o chakra do plexo solar é atingido. Bom, não podíamos finalizar sem falar dele, né? Olha que lindo que o Bezerra de Menezes fala no livro Loucura e Obsessão. O obsessor dominava-o quase completamente, acoplando-se aos centros de força com toda a pujança do desejo irrefreável. A única medida apaziguadora e oportuna será o ligeiro sono, e aplicou-lhe energias relaxadoras, dirigidas ao centro cerebral e solar, acalmaram-lhe a mente e as emoções inferiores. Essa não é a única menção nesse livro. Viram também para que servem os chakras? Vocês estavam pensando que era só desalinha e alinha, desalinha e alinha? Olha quem é que usa eles. Só mais um ponto aqui, mais um adendo. Teve no curso de quarta, né? Alguém falou sobre os ovoides. Eu sei que pode ser que nem todo mundo tenha estudado, né? Mas é quando o espírito morre e aí ele vira um ovinho, literalmente. E aí eles são usados por obsessores, são captados e colocados nas pessoas, encarnadas, óbvio. Esses ovoides são colocados nesses centros de força. Por isso que, às vezes, né, já aconteceu, né, em trabalhos mediúnicos, isso psicografia, tá, gente? Eu nunca vi, não. De obsessores que colocam na coluna e a pessoa não consegue andar, colocam em lugares, nos centros de força. Por quê? Porque, gente, quando a gente pensa em alguém que entende de energia, são os nossos obsessores. Bom, só para finalizar, isso aqui é um caso que está no livro da Bárbara Wenning, ela diz assim, né? O Dr. Carágula
também correlacionou a perturbação dos chakras com a doença. A sensitive Daiane, por exemplo, qualificou o chakra da garganta, o chakra laríngeo, de um paciente de superativa com uma coloração vermelha e cinza escura. Quando Daiane olhou para a tireoide, notou-lhe uma contextura demasiado esponjosa e mole. O lado direito da tireoide não funcionava tão bem quanto o esquerdo. De acordo com o diagnóstico levado a cabo com técnicas médicas normais, então, a princípio, ela fala dos chakras e do lado seria o duplo etérico. Né? E depois que são feitos os exames, né, médicos da medicina tradicional, o paciente era portador da doença de Graves, que provoca a dilatação da tireoide de modo que o lóbulo direito se apresenta maior do que o esquerdo. Isso aqui, gente, é uma doença autoimune e que provoca também o hipertireoidismo. Eu achei legal esse exemplo e trouxe. Isso aqui é só um exemplo de uma doença e como o chakra está desalinhado, enfim. Tá? Para alinhar os chakras, pessoal, eu separei em 2 colunas. E eu espero que vocês percebam por quê. Meditação, oração, gratidão, sentimento de gratidão, ouvir boas músicas, praticar atividade física, manter bons pensamentos, yoga, que está relacionado, né, com postura, com meditação, com equilíbrio, leituras edificantes e alimentação equilibrada. Do outro lado, fluidoterapia, reiki, passe, uso de pedras e cristais, apometria, reflexologia, que é aqueles pontinhos do pé. Sabe por que eu separei em 2 colunas? Porque aqui, tudo sou eu quem faço. Eu não preciso de ninguém. Ah, mas eu não tenho como fazer yoga. Se você quiser, tem aula na internet. Apometria, então, a apometria, eu acho máximo. É assim, gente, a apometria, ela é uma... como é que eu vou falar? Um movimento. Não chega a ser uma religião. Mas, para dar uma... Pensa assim, o que seria o reiki. E a apometria, ela nasce nos Estados Unidos. É um processo que não está relacionado com o espiritismo, né, com a doutrina kardeciana, mas ela tem as bases na doutrina espírita. O tratamento de apometria, eles falam, né, os apômetras, eles falam nos nossos 7 corpos, ou nos corpos cásticos, nos campos magnéticos, nos campos de energia, que o nosso corpo tem. Quem faz isso são médiums, pessoas que são médiums, e elas trabalham, né, por exemplo, eu procurei apometria, dá um exemplo. E aí, você é atendido por 2 ou mais médiums, e eles abrem os teus campos energéticos. Eu acho que deve ser ali o espírito, o perispírito, né, o duplo etérico, e aí eles percebem os obsessores, que eles chamam de cobradores no campo, e as... que a gente já viu até do André Luiz, essa fala, né, das lavas espirituais e tal. E aí eles veem isso. E dentro do que é possível, Dorival, eles tiram com a ajuda da espiritualidade. Sabe o trabalho mediúnico aqui? Pensa num trabalho mediúnico mais assertivo. Não que aqui não seja assertivo, é porque aqui o volume de atendidos é maior. Aqui, quando você procura apometria, é específico. Gente, não sou uma profunda conhecedora, não, tá? Estou falando muito pouco que eu conheço. Mas é isso que eles fazem. Eles tiram se tem no teu campo mental ali, essas larvas. Se os seus chakras estão desalinhados, eles também alinham. E se tem algum cobrador no campo, que aqui nessa mesa a gente chama de irmãozinhos equivocados, não de obsessores, né, de irmãozinhos equivocados, é a mesma coisa. Se o irmãozinho está doente, eles pedem maca, que a equipe de saúde vem atender, é a mesma coisa. Só que aqui você lê uma ficha e não necessariamente, leram minha ficha, não necessariamente você vai atender alguém relacionado a mim. Às vezes vem alguém relacionado a mim, mas vem alguém que já te acompanhou, porque você vem para o trabalho hoje. Num trabalho de apometria, você é atendido. É muito interessante. De nada. Aqui é o que eu falei, aqui, né, são escolhas. Aqui eu dependo de outras pessoas, tá? Pessoal, olha, eu tentei trazer o mais simples possível. Não é um assunto tão fácil, tá, quanto parece quando a gente leva a sério. E eu não podia deixar de falar só mais isso aqui, que é sobre a energia Kundalini. Kundalini também é uma palavra do sânscrito, que significa circular ou serpenteado, né? O que é esse Kundalini? A princípio, gente, eu entendi que a Kundalini fosse essa energia que está ali ligando os chakras, mas não é, tá?
O Kundalini é o potencial criativo de todos os seres. É a energia que possuímos na coluna vertebral, que percorre o caminho dos 7 principais chakras. Quer dizer, nasce aqui na base, né, lá no chakra básico, e vai até o nosso chakra frontal. Só que, gente, não necessariamente todos nós, né, temos essa energia fluindo, tá? Não é muito incomum vocês ouvirem aí, porque pessoas se cobram, muitas pessoas se cobram para fazer a energização da Kundalini, não sei o que e tal, mas também é mais ou menos como ali os chakras. É a força prânica, é a energia, né, de vitalização. Todos nós possuímos a energia Kundalini, pois se a alma existe a energia Kundalini. Não significa que ela está ativada em todos nós, tá? Porque embora ela percorra ali o caminho dos chakras, não é a energia dos chakras. Muitos de nós, a Kundalini está lá, ó, adormecida. Bom, as referências, como eu disse a vocês, não dá para se falar minimamente sobre esse assunto com poucas referências. Eu não usei um padrão assim de referência porque não, né, não tinha necessidade, mas até as imagens estão ali. Pessoal, e era isso que eu queria falar com vocês. Agradecer de Ieda, né, por ter dado esse espaço. E muito obrigada pela atenção, pela participação. Tá? Fala. O quê? O lúpulo, vamos lá, é uma doença autoimune. Qual é o sistema? Não é só a pele, é o sistema... Então, é ligado ao coronário, né? Coronário. Não é? Eu tenho uma tia que tem, mas eu não... o sistema... Isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês.